A graça e a paz de Jesus, amados, retornando ao nosso pão da casa. Pois nós estamos lendo os capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. E esses capítulos estão tratando a respeito da lepra. Eu sei que ao ler esse capítulo, e por causa da descrição minuciosa, você fica pensando, o que eu posso aprender aqui? Mas eu quero te dizer, a lepra, ela é figura do pecado na Bíblia. E você pode olhar para essa enfermidade, que é a lepra, a hanseníase, e perceber que tem características semelhantes com o pecado. O que Deus está trazendo para nós? Uma imagem de como Ele vê o pecado. E de como o pecado destrói as pessoas sem elas perceberem. E ao mesmo tempo afasta as pessoas de Deus e afasta as pessoas umas das outras. E a palavra vai mostrar que aquele que era considerado leproso, ele era afastado da convivência das pessoas e ele não poderia entrar na casa de Deus. Ele não poderia ir no tabernáculo onde estava a arca da presença de Deus. E mais, ele deveria andar com o cabelo dele assanhado, a boca coberta, as roupas rasgadas. E se alguém se aproximasse dele, ele deveria dizer, imundo, imundo. Ninguém aceitava aquela pessoa no meio da sociedade. Era uma pessoa completamente afastada. Imagina, pessoas que conviviam anos e anos ali com aquela enfermidade, não eram abraçadas, não recebiam palavras de amor, ninguém se aproximava dela, elas viviam de restos. Tudo isso é símbolo do que o pecado é capaz de fazer na vida do homem. Eu quero que você veja isso como uma figura, um quadro, uma ilustração que Deus está dando. E a primeira comparação que nós podemos perceber da lepra com o pecado é que antes da lepra aparecer na pele ou em qualquer lugar na pessoa, ela primeiramente está no sangue da pessoa. Isso é, ela começa a fazer parte da natureza daquela pessoa. Você sabia que a Bíblia diz que nós nascemos pecadores? Isso mesmo, que nós não somos pecadores porque nós cometemos o primeiro pecado. Mas nós somos pecadores porque nós herdamos isso lá do primeiro homem que caiu, de Adão e de Eva. Quer dizer, nascemos pecadores. Aquilo está latente dentro de nós. Em algum momento vai se manifestar. Né? Você já percebeu que assim, ninguém ensina uma criança a mentir, a roubar, a enganar as pessoas. As crianças começam a fazer coisas erradas, mesmo sem ninguém ensinarem a elas. De onde é que vem isso? Da natureza pecaminosa. E, assim, qual outra comparação que nós podemos trazer? Ela, quando se manifesta, a lepra, ela se manifesta de muitas maneiras. Às vezes na cabeça, às vezes na mão, às vezes nas pontas dos dedos, das articulações. Quer dizer, tem várias manifestações do pecado, da lepra, assim como o pecado também. E você percebe que a lepra, aí eu acho que você já estudou isso em ciência, torna a pele insensível ao tato. E assim também o pecado nos torna insensível às pessoas, insensível ao sentimento das pessoas, insensível ao toque de Deus. O pecado traz isso. Então você vê que essa figura que Deus traz através da lepra sobre o pecado é uma figura bastante forte de como o pecado, como Deus vê o pecado. Deus vê o pecado dessa forma. Mas graças a Deus que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele prega o evangelho do reino, a respeito do reino de Deus, no Sermão do Monte, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele termina o sermão, que as pessoas estão ali maravilhadas com a sua palavra, com a palavra da sua graça, ele desce ali daquele monte, a primeira pessoa que se encontra com ele é um leproso. Você acredita? Por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela tem um alvo específico. O primeiro alvo dele é libertar o pecador. É tratar a nossa lepra. É ir de encontro à nossa dificuldade. E é interessante que o leproso vai até ele. E o leproso, com certeza, em algum momento estava ouvindo as palavras de Jesus. E ele chega até Jesus e ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar. E sabe o que é que Jesus fez? Jesus colocou a mão nele. Sabe, a última coisa que alguém colocaria a mão era num leproso, porque as pessoas achavam que a lepra ia passar, e realmente acontecia isso, passava da pessoa para outra. Quer dizer, a lepra contamina, assim como o pecado contamina. Mas Jesus, ele tocou no pecador, ele tocou no leproso.
E ele disse, eu quero, seja purificado. Sabe, aquilo que remédio humano não podia curar, aquilo que não tinha tratamento humano. Né? Hoje a gente tem tratamento para lepra, mas acredite, não tem tratamento humano para o pecado. O homem não é capaz de se transformar, de mudar a sua sina. Não, só Deus é capaz de mudar o homem. Só o toque de Deus, amado, é que muda você. E como é que isso acontece conosco? Quando nós vamos para Jesus com fé, como o leproso foi. O leproso simplesmente foi dizer, Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Ele creu. E o Senhor disse, eu quero. Não interessa no que você está preso, ou o que prende você. Que pecado seja. Se Jesus tocar você, você é purificado. Você é liberto. Quer dizer, quando Jesus tocou aquele homem, ele voltou para o relacionamento com Deus. Ele voltou para o relacionamento com as pessoas. Sua vida foi restaurada. Simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.